Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Flávia Andrade Almeida. Ela tem um estudo sobre o problema do suicídio a partir do Michel Foucault. Ela também é psicóloga, trabalha com o Winnicott. Eu vou pedir que ela mesma se apresente, falar como que é a atuação dela e a pesquisa dela também, né? E daí já contar para a gente como que ela chegou nesse assunto no Foucault, né? Que a gente sabe que o Foucault abordou esse tema em algumas passagens da sua obra, não chegou a dedicar uma obra inteira a isso, né? Então, um trabalho de bastante fôlego dela para encontrar os momentos, né, em que o Foucault falou disso e o Foucault escreveu muito, como todo mundo sabe, né? Então, imagino que ela tenha tido que ler muita coisa para conseguir fazer esse trabalho, né? Então, vou perguntar para ela também como é que foi essa pesquisa e agradecendo já a sua presença aqui, Flávia. Boa noite. Boa noite, Caio. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu vou falar um pouquinho, então, da minha formação, um pouco dessa ideia desse trabalho, e aí eu já começo a falar um pouco sobre o trabalho em si, tá bom? Ótimo. Eu sou psicóloga de formação, sou psicóloga clínica e hospitalar. Na verdade, atualmente eu atuo apenas em hospitais, né? Eu atuo num hospital aqui em São Paulo. Tenho especialização em oncologia, em psicologia da saúde, prevenção do suicídio, então eu trabalho já há um tempo com esses temas. A minha abordagem de trabalho é a psicanálise, mais especificamente a psicanálise do Winnicott, né, que é um psicanalista inglês, e estudo o Foucault há algum tempo, tenho um interesse pelos escritos do Foucault já há algum tempo, principalmente pelos temas referentes à medicalização, a questão da loucura, da doença mental e tudo mais. E decidi fazer um mestrado em filosofia para poder trabalhar a partir do Foucault o tema do suicídio, que é um assunto que eu trabalho muito na prática e trabalhava muito a partir da perspectiva psicanalítica, da perspectiva da psicanálise. Mas acho que seria interessante abordar o tema de um outro modo, de um modo diferente do que muitas vezes eu via ser trabalhado. E esse trabalho, ele também foi despertado por um certo incômodo em relação ao que eu tenho visto sobre os discursos, sobre os artigos, sobre o modo como se trata o tema do suicídio. Me parece que está existindo uma certa naturalização da ideia de que o suicídio é um tema exclusivo ou hegemônico, digamos assim, das áreas da saúde. E o suicídio é um tema multifatorial. O suicídio é um assunto, um fenômeno de múltiplos aspectos, de muitas causalidades, a gente pode dizer. Então, me incomoda um pouco perceber que as pessoas quase que imediatamente relacionam o suicídio a alguma depressão ou alguma outra doença mental. E aí parece que só um profissional da saúde pode pesquisar ou estudar o tema. Então, eu decidi ver o que o Foucault tinha para trazer de contribuição em relação ao tema. Então, eu fiz o mestrado na PUC, aqui em São Paulo, com a orientação da professora Salma Tanomuchayo. O tema da pesquisa é suicídio na biopolítica, um estudo um estudo à luz dos escritos de Michel Foucault. E como você falou, Caio, o Michel Foucault ele não dedicou um livro inteiro ao suicídio, ele, na verdade, não se estendeu muito para falar do tema. Ele tem até algumas entrevistas, ele tem um artigo que ele escreveu sobre o tema e, em alguns livros, ele tratou do suicídio de um modo bem breve, né? O que deu para fazer foi estudar o suicídio na biopolítica, a partir do que o Foucault escreve sobre o estatuto político da vida e da morte nesse contexto da tecnologia biopolítica. Então, foi isso que eu tive que fazer no trabalho. Claro que eu também considero esses artigos e essa entrevista que o Foucault deu, ele tem uma entrevista que é para um cineasta, na qual ele fala um pouco do tema. E tem um texto dele no Ditos Escritos, que é diretamente também sobre o suicídio. Mas isso não seria suficiente para eu desenvolver uma abordagem, né? Então eu fui por esse caminho de falar.
Estatuto Político de Vida, Estatuto Político de Morte e, portanto, entender indiretamente o Estatuto Político do Suicídio na biopolítica também. As primeiras perguntas que eu fiz no trabalho foram justamente por que o suicídio parece que está sendo cada vez mais, ou melhor, por que parece estar sendo naturalizada a ideia de que o suicídio é um tema da saúde mental, ou da saúde, de um modo geral. Uma outra coisa que me motivou e que eu coloquei como uma das primeiras perguntas da pesquisa foi: o suicídio é um tabu de fato? Né? E se é, quais os dispositivos de regulamentação operam sobre o discurso do suicídio? Né? Quais os dispositivos de controle do discurso estão operando na enunciação do discurso do suicídio? Então, a minha ideia foi um pouco até atrevida, querer trabalhar o ato e o discurso do suicídio. Né? Ato e discurso. A respeito desse tema, eu entendi que era impossível de serem separados. Então, foi o que eu fiz na minha pesquisa de mestrado. O Foucault, nos escritos dele sobre a biopolítica, ele coloca em questão o Estatuto Político da Vida, principalmente a partir do século XVIII e XIX, que é o que ele chama de entrada na vida da preocupação política, entrada da vida, do biológico do homem, né, como preocupação principal do poder político. Então, o biológico da população se torna foco do poder político. E aí, nesse contexto, a gente percebe, lendo o Foucault, que a vida, muito mais do que um direito e muito mais do que algo que parece hoje ser óbvio para nós, a vida é mais uma obrigação, viver é quase que uma obrigação, praticamente uma obrigação. É muito mais do que um direito. E a saúde, assim, passa a ser um imperativo. Isso para a gente pode parecer um pouco óbvio, mas o Foucault nos mostra esse movimento histórico, fazendo a gente ver que isso nem sempre foi assim, que nem sempre foi desse modo. E aí ele fala das transformações de poder, poder soberano, para biopoder e tudo mais. Nesse contexto no qual a vida se torna essa obrigação, esse dever, e a saúde também é um imperativo e um dever, se consolida a medicina, né, o discurso médico como um discurso que tem efeitos políticos muito contundentes, né, a medicalização da vida é justamente isso, a interferência da norma médica em todas as instâncias do social, a interferência da norma médica em praticamente todas as formas que a gente tem de vida. E com isso, diz o Foucault, o que acontece com a morte? A morte vai se tornando gradualmente, ele fala de uma desqualificação progressiva da morte. E aí a gente pode relacionar isso com alguns estudos do Philippe Herrier, que é um historiador também francês, que inclusive tinha uma relação com o Foucault, bem próxima, né, parece. O Philippe Herrier diz sobre isso. Ao longo dos séculos, a morte foi sendo escondida. E aí ele diz que antes o que acontecia era que a morte fazia parte do espaço público. As pessoas falavam, pensavam, geralmente as pessoas inclusive morriam em casa. As crianças participavam dos funerais, a morte era muito ritualizada. E o Philippe Herrier chama isso de morte domada, né? Um momento histórico no qual não existiam tantos pudores, a gente pode dizer assim, para falar sobre morte, ou para pensar a morte. E aí, a partir mais ou menos do século XVIII e XIX, isso muda completamente. O Philippe Herrier vai dizer que a morte se torna interdita, né? A gente tem um movimento de interdição da morte. A morte deixa o espaço público, deixa o discurso corrente e passa exclusivamente para o ambiente hospitalar, fica lá guardada sob a vigilância dos cuidados do médico. Então, a morte também é medicalizada, né? Com o desenvolvimento das tecnologias da biopolítica, a morte também é medicalizada. E o discurso sobre morte, de um modo geral, também teve vários mecanismos, que eu falo um pouco no meu trabalho,
de regulamentação e de interdição. Então, hoje, ainda hoje, a gente percebe que é muito difícil falar ou pensar sobre morte de um modo geral. Hoje ainda a gente vê que é com muitos pudores, é com muito receio que se fala ou que se pensa em como abordar o tema da morte com crianças, por exemplo, né? Se existe alguma dúvida em relação a isso, em relação a essa interdição da morte, ou se existe talvez alguma dúvida em relação à vigência atual de tecnologias da biopolítica, basta entrar no ambiente hospitalar, né, para ver o investimento que se faz a praticamente todo custo, em alguns casos, na vida, né? E aí o Foucault, a respeito disso, tem uma frase que eu considero ainda bem atual, lá da última aula do curso em Defesa da Sociedade, no qual ele fala: na biopolítica, muitas vezes se faz viver tão bem que se faz viver até no momento no qual a pessoa biologicamente já deveria estar morta, né? Ainda hoje o que a gente vê em muitos casos é que as pessoas estão literalmente penduradas por um fio na UTI, com um investimento numa vida que já está vegetativa, né? Então, existe esse imperativo da manutenção da vida, sim, né? Apesar de a gente conseguir fazer uma discussão sobre isso em outros contextos, né? Aí a gente deixa essa parte para mais para frente, para falar disso depois. O que a gente percebe, o que eu percebi no trabalho, né, a partir dos argumentos que o próprio Foucault traz, eu trabalhei muito os textos da genealogia, né, eu trabalhei muito Foucault dos anos 70, toda essa parte. O que eu percebo é que a medicalização da vida é também uma estratégia de governo, né? Você medicaliza comportamentos, você medicaliza condutas que provavelmente são mais difíceis, digamos assim, de controlar ou de prever. A morte é um fenômeno muito difícil, praticamente impossível de ser previsto, né? O suicídio é um ato praticamente impossível de ser previsto. Então, o suicídio é um ato medicalizado, né? E eu percebi em outros textos de outros autores que aqui no Brasil, inclusive, a gente consegue perceber que o suicídio foi medicalizado principalmente a partir do século XIX também, né? O Foucault fala um pouco também do que o Philippe Herrier aborda a respeito de um sumiço, né, de praticamente um desaparecimento dos rituais da morte, dos rituais fúnebres, né? A gente percebe que o Foucault fala disso também. Mas o fato de o Foucault dizer, e isso é uma coisa que eu coloco no meu trabalho também, o fato de o Foucault dizer que a morte é o que está à parte do poder, ou seja, a morte é aquilo que o poder esconde, porque ele diz isso, não significa que o poder não se interesse, que o poder político não se interesse pela morte, ou não queira, de algum modo, não queira e não precise, melhor dizendo, de algum modo, fazer uma administração, uma gestão da morte e dos processos de morte, dos discursos sobre a morte. Então, o Foucault fala disso muito brevemente, mas ele fala do que eu chamo no trabalho de governo da morte, né? O Foucault fala que é presente, nesse contexto biopolítico, um governo da morte também. A morte é aquilo que se opõe à vida biologicamente e politicamente, mas é necessário uma administração, uma gestão, um governo da morte. E o Foucault fala disso numa passagem bem breve, no curso de 79, no qual ele diz que uma racionalidade neoliberal, por exemplo, precisa gerir as condutas e, inclusive, gerir formas de viver e formas de morrer também, né? Então, e a gente percebe isso, esse governo da morte, quando a gente vê o que é feito com corpos, né? Ocultamento de corpos em alguns momentos, em alguns casos, inclusive,
quando a gente percebe toda a regulamentação sobre a enunciação dos discursos sobre morte, sobre os lutos, quais lutos, né, se devem, quais mortes são passíveis de luto, inclusive, né, quais lutos e em quais momentos chorar a morte, para quem enunciar, né, pensamentos de morte, ou para quem se deve falar, com quem se deve chorar, em que momentos, em que cerimônias se chora e se fala sobre a morte, de que forma comunicar morte para uma criança, de que forma comunicar morte em um momento de adoecimento grave. Tudo isso é regulamentado, né? E tudo isso é parte desse governo da morte que é operado, né, no contexto de biopolítica, sim. Com tudo isso, o que eu pude perceber, lendo o Foucault, é que, antes de qualquer outra coisa, que a gente tem uma realidade política na qual a vida é a obrigação e na qual a saúde, a felicidade, a realização, todas essas coisas são obrigatórias, o suicídio ou o querer morrer ou o querer deixar a vida é uma das mais importantes transgressões, né? Porque o suicídio, ele levanta a questão sobre a quem pertence a vida. E ao levantar esse questionamento, a gente percebe um problema em relação à forma como nós somos conduzidos, a forma como nós somos governados de fato, né? Então, não se pode querer morrer, ou não se pode não querer viver, né? É totalmente interditado o querer morrer. E isso se reflete não apenas no tema e no assunto, né, do suicídio, no ato do suicídio, mas isso se reflete também em outros temas de bioética, como eutanásia, suicídio assistido, aborto e tudo mais. O suicida, ele é um subversivo, em certa medida, né? E a gente pode dizer, inclusive, eu repito no meu trabalho, a fala de uma psicanalista, que é uma psicanalista que também trabalha muito com o tema do suicídio, ela se chama Soraya Carvalho Rigo, ela é da Bahia, é uma lacaniana. Ela falou em uma comunicação, e eu coloquei isso, entrou no livro, e eu coloquei isso no meu trabalho, ela disse que o suicida, ele subverte ao menos 3 ordens ou 3 instâncias. A ordem médica, que quer fazer viver a qualquer custo, né, a praticamente qualquer custo. O suicida compete com o poder médico. Então, não à toa, o que é muito triste e que, infelizmente, a gente vê em alguns locais ainda hoje, é que uma pessoa que tenta suicídio pode chegar numa emergência médica, no pronto-socorro, e pode ser muito maltratada. Pode escutar de alguém da equipe de saúde que da próxima vez ela deveria fazer direito, né, que ela está lá para dar trabalho, que tem muita gente querendo viver e ela está querendo morrer, né? Isso é inadmissível. Mas isso ocorre também por conta dessa realidade, desse ethos do fazer viver a qualquer custo, né? Uma outra instância que essa psicanalista diz que o suicida subverte é a própria lógica capitalista, né? A lógica capitalista de incentivo a várias fantasias de meritocracia, de consumo, de felicidade, de beleza, de bem-estar. O suicida é aquele que denuncia que não está tudo bem, né? Que as formas de viver nem sempre são dignas, que as condições de vida não são dignas, muitas vezes, que não existe equidade de direitos e todas essas coisas. E nesse campo eu entendo que ainda hoje o Durkheim permanece atual, porque aquele livro do Durkheim, O Suicídio, um estudo de sociologia, é relacionando o suicídio a contextos políticos, a contextos sociais. E aí ele entende os suicídios como denúncias, né, como comunicação de que algo está muito errado na sociedade. Então, isso permanece atual.
apesar de a gente não colocar o suicídio mais unicamente, né, ou exclusivamente como algo que tem causalidade sociológica, a causalidade sociológica política permanece, né? Uma outra instância que ela diz, e que eu também concordo, né, que a gente pode perceber que é isso mesmo, é a lógica cristã. Eu acho que é até um pouco mais óbvio, né, mais fácil de perceber. Porque o suicida é aquele que compete com Deus, né? Se a vida é um dom divino, se Deus nos deu a vida, só Ele pode tirar. O suicida é uma afronta a essa questão. Se uma outra coisa que eu trabalho, e se o suicídio, o ato do suicídio, é considerado uma das principais, talvez, subversões, uma das principais transgressões na biopolítica, o discurso sobre um ato ao qual não se deve ter, não se deve chegar, né, o discurso sobre um ato que se quer evitar, o discurso sobre o querer morrer, ele precisa também de regulamentação, né, de regulamentação discursiva, de interdição e tudo mais. E aí eu coloco isso também no meu trabalho, porque o suicídio, muita gente diz, o suicídio é um tabu, o suicídio é um tabu, em termos, né, de senso comum, do discurso corrente. Ah, o suicídio é um tabu, o suicídio é um tabu. Ok, a gente pode até entender que o suicídio seja um tabu, mas por quê? Por conta disso, por conta de ser um ato extremamente transgressivo e precisar passar por regulamentações discursivas. E aí isso faz parecer que o suicídio é um tabu apenas por questões de estigmas dogmáticos, religiosos ou morais, o que quer que seja, né? Mas não é só por isso. Então, eu trabalho um pouco isso também na minha dissertação. Uma outra coisa que eu falo no trabalho é a respeito da patologização do suicídio. Se ao longo do século XIX isso não aconteceu agora, isso já acontece desde o século XIX, pelo menos. Se ao longo do século XIX o suicídio já foi medicalizado, agora parece que está se fortalecendo uma patologização mesmo. Então, um movimento que parece querer imediatamente transformar o suicídio em patologia, em doença. Então, é muito comum que, quando se fale de suicídio, essa pessoa se suicidou porque é depressivo, ou essa pessoa se suicidou porque tem algum transtorno. O suicídio, e aí eu acho importante trazer alguns dados atuais, alguns dados do que acontece mundialmente a respeito do tema. O suicídio é hoje mundialmente considerado uma questão de saúde pública, praticamente no mundo inteiro, né, praticamente todos os países, e pelo menos desde os anos 60, a OMS publica muitos documentos e muitos estudos a respeito do tema. Então, assim, falar que o suicídio é uma questão mundialmente de saúde pública nos faz entender que o suicídio precisa de políticas públicas de prevenção, né? E as políticas públicas de prevenção não devem ser apenas focadas em promoção de saúde mental, devem ser também, mas não apenas, né? E aí eu costumo dizer que o suicídio não é um tema da saúde mental apenas. O suicídio é um assunto das formas de vida, né? Das formas de vida que podem ser dignas ou não. Nesse sentido, a gente precisa, e a OMS coloca isso em pauta, a gente precisa de políticas públicas de promoção de equidade de vida, né, de direitos e tudo mais. Mas não é o que acontece, né? O que acontece é um foco muito forte em políticas de promoção de saúde mental. E a OMS traz alguns dados muito importantes. Ela coloca
e não só a OMS, né? Na literatura a gente encontra muito isso, e isso é uma coisa que realmente é válida. Hoje a gente entende que o suicídio é descrito dessa maneira, um fenômeno complexo, multifatorial, né, que pode ser o resultado de uma interação de fatores psicológicos, culturais, políticos e etc., de trajetória individual de vida e etc. E aí está implícito que a presença de algum transtorno mental, ela interfere. A gente entende que os transtornos mentais são um dos principais fatores de risco, ou seja, pode aumentar o risco de suicídio, mas não é o único, né? Se a gente está dizendo justamente que o suicídio é um fenômeno multifatorial, então não dá para dizer que existe uma causa única para isso. Não é possível, é inviável querer fazer uma teorização, né? Elaborar uma teoria universal sobre o suicídio. Não dá, né? Porque é caso a caso, e mesmo quando a gente avalia um caso específico, é impossível fazer isso. Então, ao mesmo tempo que a OMS coloca o suicídio como um fenômeno multifatorial, que pode ter múltiplas causas e tudo mais, a gente tem alguns estudos, inclusive estudos de fontes oficiais, que dizem que o 97 ou 98% dos suicídios são ocasionados, ou poderiam ser evitados, porque eles ocorreram porque essas pessoas tinham algum transtorno mental. Então, é complicado. A gente gera já de cara um impasse. Se eu estou dizendo que o suicídio é um fenômeno multifatorial, como ao mesmo tempo eu posso colocar que o suicídio, quase 100%, quase a totalidade dos suicídios são ocasionados por transtornos mentais, né? Esse dado ele gera um impasse bem importante que salta de cara aos olhos. E fora que a gente precisa saber desses estudos como que eles chegam nesses dados, né? Como que eles chegaram nessa informação? Será que todas as pessoas que eles levantaram os dados passavam já por algum tipo de tratamento psiquiátrico, médico, né? Eu acho um dado bem difícil de ser levantado, porque nem todo mundo que se suicida passou em algum momento da vida dela por algum profissional que tenha possibilidade de dar um diagnóstico, né? E aí, isso é um problema, né? A gente gera um impasse, isso gera um problema, isso nos mostra algo que chama a atenção, porque a gente está dizendo, então, que é claro e que é óbvio que as pessoas se suicidam porque tem algum adoecimento psíquico que está, digamos assim, nublando a sua vontade de viver, né? Isso é uma análise que pode ser extremamente, além de ser medicalizante, patologizante e tudo mais, é muito reducionista a respeito do ser humano, a respeito da vida, a respeito de desejos de viver, a respeito do contexto político que nos atravessa, né? Mas, além disso, existe um outro problema também. E aí eu vou trazer um outro dado para colocar esse outro problema. Recentemente, saíram estudos oficiais de que aqui no Brasil, no mundo isso já acontece, né? O suicídio tem sido mais frequente em homens jovens, nas duas pontas, em homens jovens e em homens idosos. E entre os jovens aqui no Brasil, o suicídio tem sido mais frequente entre jovens negros e LGBTs, né? O que nos mostra que tem algo de estranho por aí, né? E que é claro, né? É visível que não dá para querer explicar apenas dizendo que esses jovens estão adoecidos psiquicamente, né? Porque se são jovens negros e LGBT, fica bem evidente que existe aí interferência de racismo,
que existe aí interferência de homofobia, né? Então, não adianta eu pegar esses jovens, por exemplo, colocar num consultório psicológico, num consultório psiquiátrico, tratar algum possível transtorno mental, se eu não vou mexer em estruturas políticas e em estruturas sociais. Não adianta. Né? Então, eu posso, enquanto profissional, e eu devo, né, enquanto profissional da saúde mental, tratar um desses jovens, por exemplo, no meu consultório, fazer todas as minhas intervenções que eu considero pertinentes e adequadas, né? Posso, inclusive, encaminhar esse jovem para um diagnóstico diferencial de um psiquiatra, para ter certeza de que ele realmente não tem algum transtorno, e se tiver, que trate. Mas se não houverem mudanças estruturais, isso não vai ser suficiente, né? Porque essa pessoa pode continuar sofrendo racismo, pode continuar sofrendo homofobia e vai continuar, muito provavelmente, se sentindo extremamente angustiado a ponto de querer deixar a vida, né? Então, uma coisa que eu pergunto, inclusive no trabalho, e que acho muito importante é: será que patologizar e será que tratar apenas a saúde mental das pessoas vai ser suficiente na prevenção? Me parece que não, né? Por isso que eu falo tanto da questão das políticas públicas. As ações que visam a promoção da saúde mental são importantes, são necessárias, sem dúvida alguma, elas devem continuar existindo, mas não apenas elas, né? Porque principalmente se a gente for pensar em longo prazo, isso está claro que não vai ser suficiente. Então, acho que é isso, né, Caio, em termos do meu trabalho, em termos do que eu coloquei de relevante na minha dissertação, foi um pouco isso. E aí ontem, na verdade, em alguns momentos que a gente conversou, eu e você, eu falei para você que eu tenho um interesse de aprofundar um estudo que relacione, ou seja, que proponha um diálogo entre o sujeito moderno a respeito do qual o Foucault fala e algumas visões sobre a construção da subjetividade que o Winnicott coloca. Né? Se você quiser, eu falo um pouco já disso. Pode ser, se você quiser falar, e depois eu tenho umas questões para colocar, mas eu acho melhor você já falar. E Tá. eu esqueci de dizer no início também, agora você falou que a gente, só para esclarecer o pessoal que for assistir o vídeo, né? A gente fez uma live ontem, né? A gente está gravando no domingo, a gente fez a live sábado, e quem estava assistindo lá, até agradeço a paciência do pessoal e tudo, mas a gente acabou tirando do ar porque teve vários problemas técnicos, então a gente está refazendo aqui de uma forma gravada, né? Para esclarecer o pessoal. E sim, se você quiser falar do Winnicott, eu fiquei curioso, inclusive, para saber, né? Claro, é um trabalho que você está começando, né? Mas quais são as suas hipóteses de trabalho? Como é que você pensa em fazer essa relação Foucault-Winnicott? Então, eu já vou te responder isso, né? Logo de cara, porque isso é uma coisa que eu ainda não tenho, eu ainda não coloquei, eu ainda não formulei, é uma coisa que está muito na semente mesmo, são só ideias, né? Eu já fiz algumas aproximações, mas ainda é tudo muito cru, então eu vou falar só um pouquinho. A minha intenção é que isso se torne um projeto de trabalho, mas eu ainda não decidi, eu ainda preciso amadurecer e evoluir para isso. Eu ainda não decidi se isso de fato vai ser um projeto de pesquisa, né? Não sei se isso vai ser um artigo ou um projeto de pesquisa mesmo. Mas eu acho que são possíveis algumas aproximações. De um modo geral, várias teorias da psicologia e algumas visões da psicanálise, do Freud, do Lacan e do Winnicott, de um modo geral, o que essas teorias têm em comum é que elas colocam a angústia muito relacionada com a intenção, com a ideação suicida. Né? Na verdade, o contrário. Elas relacionam muito a ideação suicida
à angústia, né? A uma dor psíquica intensa, a uma dor psíquica quase que insuportável. E aí cada teoria dá um nome para isso, né? De um modo geral, é isso que se coloca na psicanálise, mas o Winnicott, ele traz algumas contribuições que eu acho bem interessantes no sentido do suicídio também. Claro que a gente não vai generalizar, não dá para a gente dizer todas as pessoas que têm ideação suicida estão passando exatamente por isso, né? Não se trata disso, cada sujeito tem o seu modo de subjetividade, de sentido e de desejo e tudo mais, mas na psicanálise também, de um modo geral, existe o entendimento de que a nossa constituição psíquica, ela se fundamenta, ela se fortalece principalmente por conta do que acontece na nossa infância, né? Então, a infância é fundamental para a constituição psíquica, para a integração da psique de modo saudável, né? E o Winnicott também vai nessa direção. O Winnicott é um psicanalista inglês, contemporâneo do Lacan. Ele fez... eu gosto de dizer que o Winnicott fez um redimensionamento da psicanálise. Ele tirou o foco de alguns aspectos que para o Freud eram centrais, né? E colocou o foco em outras questões. Mas ele não deixa de ser psicanalista por isso. Mas ele é contemporâneo do Lacan, assim como o Lacan fez um redimensionamento da psicanálise freudiana, o Winnicott fez num outro aspecto. E ele coloca que a integração psíquica saudável, ela pressupõe que desde a infância nós tenhamos condições de nos sentirmos acolhidos pelo mundo, nos sentirmos acolhidos pelo ambiente, até que a gente tenha a condição de lidar com as demandas e com as exigências do mundo. No princípio, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de cuidados, muito mais do que de atender as demandas, atender as exigências e nos adaptar ao mundo, né? Do Winnicott, nós não podemos, desde muito cedo, ser invadidos por exigências externas. Então, ele diz que quando isso acontece, quando nós somos, desde muito cedo, desde bebês mesmo, pequenos, invadidos, e o sentimento é esse, né, de ser invadido. Quando nós somos, desde muito cedo, invadidos por demandas externas, por demandas do ambiente, a nossa integração psíquica fica totalmente prejudicada, né? E aí ele chama um pouco isso de quando a pessoa é uma pessoa que se integra psiquicamente, na verdade ela nem se integra, né? Quando a pessoa se constitui subjetivamente, mais na adaptação, mais na dinâmica de se adaptar ao ambiente, do que de promover uma realização do próprio desejo no ambiente, esse sujeito ele se torna psiquicamente não saudável, não integrado, a constituição subjetiva dele fica prejudicada. E aí ele tem um conceito chamado falso self. O falso self do Winnicott, todos nós temos em alguma medida, porque a gente tem um self social, digamos assim, para a gente lidar com as pessoas, lidar no trabalho e tudo mais, e isso em algum nível, em alguma medida é saudável. O que acontece com essas pessoas que não se constituem subjetivamente de modo satisfatório é que o falso self se torna muito mais forte até do que o verdadeiro. Então essa pessoa passa a agir o tempo todo se adaptando às exigências do mundo, se adaptando à exigência do outro. São pessoas que muitas vezes, inclusive, fazem tudo certinho, né? Fazem tudo certinho, mas elas não conseguem encontrar sentido na própria vida. E isso, em algum momento, faz essa pessoa sofrer demais. O falso self está ali evidente demais, escondendo demais, ou escondendo até completamente o verdadeiro eu da pessoa e o verdadeiro desejo da pessoa.
E em algum momento isso pode se tornar insuportável. É aí que podem surgir, diz o Winnicott, os desejos de morrer, os desejos de suicídio, né? E aí eu gosto de chamar isso de... O Freud chama... O Freud tem um texto chamado Mal-Estar na Cultura, né? O Mal-Estar na Sociedade. Na esteira do Winnicott, eu gosto de dizer que antes de um mal-estar, a pessoa precisa sentir um eu sou, né? Um sentimento de eu sou real e genuíno. Senão, existe um mal-ser, né? Um mal-ser social. São pessoas que não são, de fato, quem elas são. Né? Não tem esse sentimento de ser real, que o Winnicott é bem importante. E aí, vamos para a aproximação com o Foucault. Né? O sujeito moderno, diz o Foucault, que é o sujeito da racionalidade neoliberal, que somos nós, né? É um sujeito colocado num ethos de ser o tempo todo negociante de si próprio, né? Empresário de si mesmo, é o que ele fala. E me parece que isso tem acontecido desde cada vez mais cedo. Né? As crianças têm sido cada vez mais cedo cobradas, né? E sendo estimuladas no aspecto cognitivo. Então, você estimula muito a cognição da criança, mas você fortalece muito pouco a psique, o lúdico, o brincar, o ser criança de fato. Parece que desde cedo, e cada vez mais cedo, a gente está formando o que a criança vai ser no futuro. A gente já está colocando a criança em competições, né, em brigas que ela nem quer ainda, que ela nem tem capacidade ainda. Né? Então, a gente está formando microempresários de si cada vez mais cedo, né? Cada vez mais precocemente. E aí, esse ethos que o Foucault diz, essa racionalidade, que é uma racionalidade que praticamente generaliza as condições de competitividade, a gente está o tempo todo competindo, tem que ser o mais bonito, o mais feliz, o currículo Lattes mais produtivo, né? O profissional mais bem-sucedido, todas essas coisas. Esse ethos de generalização da competitividade, ele produz uma realidade na qual existe um individualismo exacerbado, né? A pessoa só consegue pensar em ser o melhor, a pessoa só consegue pensar que ela precisa ser cada vez melhor, né? Cada vez melhor do que ela mesma, inclusive. E isso claramente vai diminuir ou vai praticamente acabar com o senso de coletividade, né? Com o senso do que é coletivo. Acaba com qualquer possibilidade de você abrir espaços para coisas como tristeza, choro, sofrimento, né? Não existe mais, praticamente, possibilidade de dizer, de se assumir triste, de se assumir sofrendo. As pessoas não conseguem cada vez mais lidar com isso, né? Então, isso realmente produz pode produzir um sentimento de desamparo, né? de abandono e de sufocamento, porque se a pessoa percebe que sente essas emoções e não tem onde colocá-las no mundo, né? A sensação de sufocamento pode ser realmente bem importante. E aí, essa é um pouco a tentativa de aproximar. Né? Se o Foucault está dizendo, o Foucault está descrevendo, digamos assim, a realidade racional, a racionalidade neoliberal, está descrevendo essa realidade na qual nós nos constituímos para sermos negociantes de nós o tempo todo. O Winnicott está fazendo a gente entender o que isso provoca, né? O que isso pode produzir. E, inclusive, dá para pensar futuramente, a partir do Winnicott, o que dá para ser feito com isso, né? Ou o que a gente precisa, pelo menos, fazer com isso. Então, essa é um pouco
a ideia de querer aproximar um pouco o Foucault e o Winnicott, já sabendo, inclusive, que não vai ser fácil, né? Por vários motivos aí. Mas acho que é isso, Caio. Maravilha. Eu adorei essa forma como você tenta pensar a ludicidade como estética da existência, talvez desse para falar nesses termos, né? O É, brincar com a constituição de si, né? Que é uma dimensão que ela está, de certa maneira, no Foucault, mas não tão explícita, né? Então, acho que esse acréscimo, eu não gosto da palavra síntese teórica, né? Não é exatamente isso, mas enfim, essa uhum, forma de trabalhar os dois autores me parece que tem uma potência grande aí, né? Eu gostei bom, bastante obrigada. da Fico forma de contente. pensar. E eu tenho algumas coisas que eu anotei aqui, que eu queria, enfim, poder conversar um pouco, Uhum. ainda tivermos tempo, né, para não ficar muito Claro. grande também o vídeo. Mas, assim, Uhum. a questão principal que me parece é que você aborda esse tema que é muito difícil de abordar, mas de uma forma que, ao invés de simplificar, você traz mais elementos para pensar, né? Uhum. E aí eu acho que o Foucault ajuda bastante a tornar as coisas mais complexas, né? Porque, por exemplo, você traz o conceito de biopolítica, que já é na sua própria formulação, né, algo muito complexo, porque engloba diversos processos fisiológicos, biológicos, sociais, Uhum. enfim, jurídicos, né, que tem a ver lá com o conceito de dispositivo, tal como ele Isso. concebe, quer dizer, uma relação entre dimensões heterogêneas que constituem a sociedade. Então, o suicídio estaria dentro das relações e ele seria resultado e processo também dentro disso. Então, não daria para analisar o suicídio de maneira singular, como se fosse algo autônomo, né? Então, Isso. existem vários tipos de suicídio, assim como existem vários tipos de morte, e aí conceber o suicídio implica conceber a própria morte, e isso já é um problema enorme, né? Exatamente. Eu achei muito interessante você enfrentar essa questão, porque é uma questão, né, que o Foucault é muito mais fácil isolar um tema no autor e estudar, né? E você me parece que faz o contrário, você tenta encontrar temas que estão esparsos na obra do autor, né? Mas não para simplificar, e sim para mostrar a complexidade do problema, né? Então, eu achei isso muito interessante. E aí a questão da morte, né? Porque é um problema para o Foucault isso também, em várias partes da obra dele. Ele tentou falar sobre isso, né? Sobre a morte como limite da vida, implica definir a própria vida também, né? Uhum. Definir a vida. E eu acho que esse é um tema fascinante, né? Eu mesmo gosto de estudar esse assunto, e tem várias formas de estudar também, né, esse assunto. Para mim é muito interessante a relação até com a arte também, né? Inclusive muitos artistas cometeram suicídio também, escritores, o limite da vida e a própria escrita da obra é também uma Sim. forma de elaborar a questão do suicídio. Eu lembrei aqui, por exemplo, do Meinlander, aquele filósofo, né, que, enfim, escreve sobre suicídio, comete suicídio e diz na obra dele que a vida não tem valor, é um pessimismo levado até a última consequência, né? E outros Uhum. filósofos também que falaram disso, né, que você com certeza conhece, Camus, Sim. enfim. Você falou do Durkheim, tá? Aí outra coisa que eu queria falar. Então, primeiro essa dimensão metafísica do suicídio, vamos colocar assim, né? Depois Uhum. uma dimensão sociológica, porque o Durkheim, como você bem coloca, né? O suicídio como um fato social, né? Quer dizer, o Isso. suicídio, as razões sociológicas do suicídio é um sintoma de uma ruptura da solidariedade do tecido social. Então, deve ser investigado nesses termos, né? Que é algo que mostra que tem uma relação com o Foucault, embora não seja igual, evidentemente, Sim. mas Sim. o Foucault também pensa essa relação entre um fato individual com o
contexto, com milhões de outras relações sociais estabelecidas, né? Eu também acho interessante. A questão com a religião, achei muito também interessante, até você falou do cristianismo, né? Existe também, eu me lembro do espiritismo, eu tenho alunos espíritas e pessoas da família também, e para o espírita talvez seja a religião que mais entre em Condena. conflito, né? Condene o espiritismo, pelo menos na sua vertente mais ortodoxa, né? Uhum, Está uhum, lá no Kardec, que, né, o suicídio é uma involução e a questão do espírito, então, tem de evoluir, seria então um regresso e tudo mais. E uhum. essa questão é muito interessante também. Mas, enfim, aqui são mais comentários, né? Mas o que eu teria mais para te perguntar é o seguinte, como que você poderia, enfim, pensar essa relação do... É que são muitas coisas, é até difícil, né? Tem uma dimensão religiosa, uma dimensão metafísica, uma dimensão social, né? Mas me parece que você tentando, é isso que eu queria perguntar, se esse final da sua fala, quando você volta para o Winnicott, porque me parece que no seu percurso, né, você começa como primeiro veio a questão clínica e aí o Foucault foi uma forma de elaborar teoricamente coisas que acontecem na sua vivência, na sua prática. Então, daí agora é como se você quisesse voltar para essa prática e tentasse, com o Winnicott, que é o referencial com o qual você trabalha, tentar oferecer soluções para melhor intervir. Essa que talvez seja a questão, né? Que é um problema que para os filósofos, né, enfim, eles não se incomodam em geral muito com isso, né, mas em dar respostas, o que fazer diante de casos concretos, então, né? Me parece que é esse o ponto seu agora nesse retorno ao Winnicott, né? Então, o que eu faço com isso que eu pesquisei, né? Se as pessoas continuam cometendo suicídio, né? O índice aumenta, a gente tem suicídios entre velhos e entre jovens, a gente faz o diagnóstico, tudo bem, mas e agora? Será que dá para fazer? Né? Pelo que eu entendi, mais ou menos, é esse o movimento. Queria saber se é isso mesmo. Uhum. Caio, quando eu comecei o trabalho, lá atrás, né, quando eu decidi fazer o trabalho, ele foi levantado por uma inquietação que apareceu no meu trabalho clínico, né, que apareceu no meu trabalho profissional. Mas, quando eu decidi, inclusive, por fazer mestrado em filosofia e tudo mais, eu queria um pouco deixar no gelo, digamos assim, deixar de lado a minha profissão para entrar de cabeça, digamos assim, no tema de um modo filosófico e para trabalhar realmente a questão política do suicídio, né? Então, inclusive no meu trabalho eu coloquei, porque isso surgiu no decorrer do trabalho, a questão da patologização e dos discursos atuais sobre o suicídio, isso foi uma coisa que aconteceu ali no movimento natural do trabalho, né? Então, assim, no início eu não tinha nem pensado na possibilidade do que eu ia fazer com isso depois. Eu acho que foi um movimento bem natural mesmo, de eu ter ingressado na filosofia e aí me debruçado em cima de contextos filosóficos mesmo, de textos filosóficos, e de estar ali com um olhar diferente do que eu estava acostumada, né? Na minha prática, na minha formação anterior, até aquele momento. Quando eu terminei o trabalho, e aí eu olhei para trás, né, e reli o trabalho todo, eu falei, puxa, eu cheguei aqui nesse lugar, e aqui nesse lugar eu posso visualizar algumas coisas que estão relacionadas com a minha profissão, que estão relacionadas com a minha prática. E foi só quando eu terminei o trabalho e fiz esse olhar para trás, foi que eu percebi o que dava para fazer dali para frente, né? E o que dá para fazer agora. Então, assim, eu quis um pouco pensar o suicídio. Isso é uma coisa que eu coloco como justificativa no trabalho. Pensar o suicídio como uma questão relevante do nosso presente, né? Que é uma preocupação bem contundente do Foucault. Foucault coloca isso sempre. A gente precisa pensar de modo, com a caixa de ferramentas dele, de modo filosófico, questões que são relevantes, né, que são pertinentes ao nosso presente.
E aí eu coloquei o suicídio nesse patamar. E aí, quando eu terminei o trabalho, eu falei, puxa, o Foucault contribui tanto para que a gente pare de olhar o tema de modo reducionista, de modo recortado, né? O que dá para fazer além disso? Além dessa crítica que é importante, né? Porque é importante ter alguém de dentro, me parece que é isso, me parece que é importante ter pessoas de dentro das áreas da saúde fazendo esse olhar crítico sobre as práticas da saúde, né? Sobre as formas de trabalhar em saúde e em saúde mental. Então, eu acho que o Foucault contribui muito nesse campo. E era isso um pouco que eu queria, né? E agora, eu voltei para o meu mundo, digamos assim, né? Que é a prática na psicologia e na psicanálise, e percebi que dá para fazer uma aproximação que não vai ser fácil, né? Entre o que o Foucault propõe e o que o Winnicott propõe. Mas eu ainda não sei, Caio, se isso também pode chegar num patamar de proposta, né? De, então vou trazer aqui uma proposta do que fazer. Né? Eu acho que eu ainda continuo pensando em refletir sobre, muito mais em refletir a partir do Winnicott e do Foucault, do que em, de repente, falar, não, eu estou aqui propondo uma estratégia, eu estou aqui propondo algo a se fazer. Né? É um pouco isso. Sem dúvida nenhuma, na minha prática profissional, o Winnicott me instrumentaliza, mas acho que no campo da reflexão, eu ainda estou no campo da reflexão com os dois. Pode ser que isso mude, né? Porque tudo muda. Sim. Queria te perguntar uma coisa. A gente teve um fato recente, né, que foi o suicídio do Flávio Miliaccio. E circulou Sim. uma carta que ele deixou. E aí as pessoas se dividiram em as opiniões, né, entre os que achavam que não devia circular e os que achavam que, já que ele deixou a carta, ele queria que circulasse e tudo. Eu queria te perguntar, né, o que você acha sobre isso, sobre essa carta, sobre esses atos finais, né, da pessoa que propõe, enfim, o fim da sua vida desse modo e propõe chocar, né, as outras pessoas com isso. Como é que você vê isso? Quando aconteceu isso, muita gente divulgou e eu vi muita gente realmente em disputa, né? Falando, não, tem que divulgar, é um direito dele, se ele deixou a carta porque tem que divulgar, ele queria que divulgasse. E muita gente colocando a questão de que a própria OMS recomenda que isso não seja feito, né? Nessa época me convidaram para escrever um artigo sobre isso, que existe um termo que é foco de pesquisas que se chama efeito contágio. Né? Antigamente já existia, que era o efeito aquele livro do Goethe, Jovem Werther, né? Existiu na época um estudo sobre o efeito Werther, e aí agora existem vários estudos sobre o efeito contágio. E a OMS tem algumas recomendações, isso já faz tempo, isso não é de agora, né? A OMS tem algumas recomendações para profissionais de imprensa e para a ficção em geral, filmes, séries, novelas, para como retratar e como noticiar o suicídio. Porque, de fato, existe embasamento de pesquisa que dá conta de que existe o efeito contágio. Né? Se uma pessoa não está, de repente, muito bem, tem acesso a uma notícia, tem acesso a um filme, aquilo pode ser um desencadeador, aquilo pode ser um potencializador para que a pessoa de fato vá ao ato, né? Chegue ao ato. Então, assim, independente do que eu entendo e do que eu concordo, inclusive, que são partes de um atravessamento político, né, que a gente não pode deixar de considerar, a gente precisa considerar os contextos sociais e políticos nos quais os suicídios ocorrem, né? E nisso o Durkheim segue atualíssimo. Mas a gente também precisa considerar que existem essas pessoas, Caio, que não estão preparadas
para refletir de um modo filosófico, para refletir de um modo mais aprofundado a respeito disso. E essas pessoas são as pessoas com as quais recomendações como as da OMS se preocupam, né? Então, é por isso que existe esse cuidado em dizer não se deve divulgar. Então, acho que é muito mais do que o que eu penso sobre isso, né? É seguir uma recomendação que é um zelo, que é um cuidado com essas pessoas. A gente tem várias recomendações nesse sentido, né? Tem alguns locais nos quais acontecem muitos suicídios diariamente. E isso não pode ser divulgado, né? Porque senão realmente as pessoas vão fazer mais. Isso acontece, né? Isso, tem estudos que comprovam isso, né? Então, assim, acho que é muito mais do que a minha opinião, né? É uma questão de cuidado. E esse cuidado, uma coisa que eu falei muito na época, Caio, é que esse cuidado de não divulgar não significa que não se possa e não se deva, inclusive, fazer reflexões a partir do que aconteceu. A gente deve fazer. Se ele deixou essa carta com esse teor, né, isso está comunicando alguma coisa para a gente. E a gente precisa, sim, problematizar isso, mas com todo cuidado, né? Porque não é talvez todo mundo que está preparado, que está em condições de fazer essa crítica, de chegar nesse tipo de pensamento, né? Então acho que é isso. Certo. Não, mas só mais uma coisa que eu queria comentar, é que na Aham, live que a gente fez ontem, alguns comentários surgiram, né? E um deles foi da Daniela Lima, que inclusive foi quem nos aproximou, né? Que fez o contato. aham, Ela sabe que eu estudei o Canguilhem, e você também sabe, né? Eu te falei. aham, E tem vários textos, vários não, né? Assim, ele tem alguns textos em que ele fala sobre essa questão da relação entre limite, vida e morte, a intervenção médica e tudo mais. E eu me lembro de duas intervenções finais, dois comentários do fim da obra dele, já nos anos 70, se eu não me engano, que um deles se chama Qualidade de Vida e Dignidade de Morte, e o outro se chama O Direito à Morte, que são conferências. Uma é uma entrevista e o outro é um colóquio, né, que ele inaugurou. Ali o registro é bastante específico, né? O Canguilhem não gostava de falar sobre grandes questões, ele gostava de circunscrever os assuntos que ele ia falar. E no primeiro deles ele está discutindo uma questão bem precisa da medicina, que é o limite da morte cerebral, né? E a questão do suicídio poderia, assim, uma intervenção médica deveria prosseguir ou não. E no outro, sobre o direito à morte, ele está discutindo com um médico, Henri Peguignot, ele está discutindo sobre o suicídio assistido, né, que você falou aí brevemente na sua exposição também, né, que são, enfim, né, casos específicos dentro das formas possíveis de morte e de suicídio, né. E ali eu me lembro que ele fala alguma coisa que tem a ver com a elaboração, né, filosófica dele, que a vida não deve ser pensada no sentido meramente epistemológico, né, definição de vida no sentido médico, e sim no sentido axiológico, ou seja, a vida é antes de tudo um valor, né? O que diferencia o ser vivo dos demais, né, é porque o ser vivo valora a si próprio como vivo. Então, a questão toda isso é uma questão que diferencia o Canguilhem, inclusive, de muitos biólogos mais contemporâneos, né? Não de todos, mas tem alguns biólogos que, enfim, submetem os processos fisiológicos aos processos físico-químicos. Ele sempre militou no sentido contrário, né? A vida não pode se reduzir. E aí toda a questão é como compreender isso, né? E para ele a solução é valorativa, é moral no fundo, né? Quer dizer, perguntar o que é a vida não tem valor nenhum, é uma questão moralmente nula, não faz sentido perguntar o que é a vida, a questão é perguntar o que vale uma vida, né? Qual o valor. Então a questão é isso, né? Qualidade de vida. E aí a última pergunta que eu te faria é essa, né?
qual vida valeria ser vivida, né? E qual o limite disso? É uma pergunta, enfim, difícil, mas até peço para você, enfim, dizer de uma forma mais livre, não precisa ser tão filosófica no sentido, né, de uma preparação que você já tenha feito, enfim, o que você Tá, acha? tá. Eu achei uma pergunta excelente. Inclusive, eu quero conhecer esses textos dele, né, do Canguém, porque realmente me interessa demais, me interesso demais por esses temas. Uma coisa que eu não falei, né, é que na minha prática profissional, como eu trabalho com psicologia hospitalar, oncologia, eu trabalho com luto o tempo todo, né? Com cuidados paliativos, com gente que está partindo, né? O tempo todo, todos os dias, essa é a minha rotina. Então, essas questões de que é a vida, qual vida, dignidade de morte, né? Eu vivencio isso o tempo todo. Então, esse tema me interessa demais. E existe um pesquisador aqui, que acho que ele não está mais em São Paulo, mas ele fez a pesquisa dele na PUC também. Ele é psicólogo e ele também pesquisa a questão do suicídio pela perspectiva marxista, né? Então, ele tem um estudo muito interessante e teve uma vez que, o nome dele é Neto Berenstein, não me lembro. Marcos tem um livrinho também sobre o suicídio. É, tem, que é bem legal, inclusive, que ele coloca a questão da mulher e tudo mais. Mas esse pesquisador, ele, em uma conferência que ele fez, acho que era num evento do próprio Conselho Federal de Psicologia, ele levantou essa questão. E aí ele levantou essa questão de um outro modo, Caio. Ele falou assim: se estamos fazendo várias campanhas de prevenção do suicídio, né, porque agora tem cada vez mais campanhas. Campanha Setembro Amarelo, falar é a melhor solução, todas essas coisas que, inclusive, eu questiono lá no meu trabalho também, que eu não falei aqui, mas que eu questiono no meu trabalho. Ele colocou assim: a gente precisa perguntar para que queremos prevenir o suicídio, para proporcionar que tipo de vida para essas pessoas, né? Antes de a gente pensar em prevenir o suicídio, a gente precisa pensar em de que forma as pessoas estão vivendo, né? E aí eu acho que tem tudo a ver com o que você colocou, né? Qual é o valor da vida, né? Qual é a condição de vida dessas pessoas? E eu acho isso perfeito, assim, impecável, né? Não basta querer prevenir que a pessoa deixe a vida, não basta querer evitar que a pessoa deixe a vida e queira morrer. É preciso proporcionar uma outra condição de vida, né? Ou é preciso refutar essas condições, certas condições de vida. E eu acho que, em algumas situações, isso que o Canguien está falando faz todo sentido. Porque, de novo, se a gente tem muitos aspectos e muitas situações na biopolítica nas quais a pessoa não pode querer morrer, por exemplo, é uma coisa que eu questiono no trabalho. Se a gente vai patologizar o suicídio, então a gente vai patologizar todas as pessoas que querem deixar a vida. Então, por exemplo, uma pessoa que está pleiteando, digamos assim, uma eutanásia num país que isso seja legalizado, será que essa pessoa está fazendo isso porque está com algum transtorno mental? Né? A gente não precisa levar em consideração, sim, que essa pessoa, de repente, já não tem mais dignidade de vida, a vida dessa pessoa já não é a vida que ela tinha, que fazia sentido para ela, né? Uma pessoa que já está, de repente, totalmente debilitada, com uma vida totalmente limitada, né? Tem gente que decide viver, mesmo com as limitações, que podem ser ocasionadas por uma doença, por exemplo. Mas tem gente que não aguenta e que realmente não quer mais, né, viver. Porque para ela, aquela condição que ela está de vida não é mais vida, né? É vida para outra pessoa, para os familiares, para o médico que está ali querendo investir, né? Por exemplo, em oncologia, Caio, é muito causa
muito estranhamento na equipe médica quando um paciente fala assim, eu não quero mais fazer tratamento, eu não aguento mais fazer quimioterapia. A quimioterapia, ela provoca muitos efeitos colaterais importantes, né? Ela limita muito a vida. E às vezes a pessoa realmente chega num ponto que ela não quer mais, né? E existe uma insistência muito contundente, né? Para alguns profissionais da saúde e médicos, é muito difícil ouvir de um paciente, não quero mais, né? Eles se sentem pessoalmente ofendidos. Então, nesses aspectos que eu digo, sim, existe uma operação atual, vigente e contundente da biopolítica, sim, do investimento na vida, sim, forte, né? E para essa pergunta que você me fez, Caio, eu acho que a gente não tem, eu, pelo menos nesse momento, não tenho uma resposta pronta, e eu acho que isso é positivo, porque essas questões são muito complexas. É muito mais, me parece mesmo, para a gente levantar mais reflexões do que querer bater o martelo, né? Também acho que isso se aplica à questão do suicídio. Quando eu digo que o suicídio é um ato de transgressão, tem gente que me pergunta, mas então você acha que as pessoas deveriam ter o direito? E aí eu falo que a gente não deve querer teorizar, bater o martelo sobre isso também. A gente precisa levantar muito mais questões a respeito disso do que formular respostas. Há um tempo atrás, eu não sei se isso já foi legalizado ou se isso estava em tramitação, mas eu vi um texto daquele escritor, que inclusive eu gosto muito, que é o Walter Ugumãe, falando sobre a possibilidade de legalizar o suicídio assistido ou a eutanásia lá em Portugal. E aí ele estava levantando questões em relação a isso. Será que a gente legalizar a eutanásia, suicídio assistido aqui em Portugal, não é uma via para falar assim, olha, já que você está envelhecendo, então basta você solicitar um suicídio? Será que isso não vai ser uma fábrica de acabar com idosos? Né? Ele levantou questões nesse sentido também. Então a gente não pode querer dizer que a gente vai tomar imediatamente a posição contrária, né? É bem mais complexo. Enfim, não sei se eu te respondi totalmente, mas eu acho que é por aí. Maravilha. Gostei bastante da resposta, da entrevista, de você ter compartilhado aí sua pesquisa com a gente, comigo, com as pessoas do canal. Agradeço muito sua presença e eu costumo pedir para, enfim, Tiare, uma última palavra, se quiser dizer alguma última coisa aí para a gente encerrar. Só queria agradecer mesmo. Acho que é muito importante esse espaço para várias discussões de temas variados. Gostei muito, queria te agradecer também pelo convite e agradecer a todo mundo que estava ontem e todo mundo que vai assistir esse vídeo agora. E é isso, Caio. Super obrigada. Boa noite. Até breve. Até, eu que agradeço muito a você, pessoal que assistiu também agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.